Então, quando a gente pega, né, esse elemento e junta com o investimento, uma estratégia de sustentabilidade robusta do negócio, um investimento social funcionando como instrumento catalisador, né, desse crescimento regional todo, o marketing ele entra com um papel essencial na minha visão. Obviamente, ele não vai criar um impacto, mas ele vai ajudar a traduzir esse impacto, né, para a sociedade, né? Então, ele não deve, e aí um pouco dessa coisa, desse exemplo que você trouxe aí, né, é a comunicação ou o marketing sem a evidência empírica, né, da transformação, quando ele tenta substituir, né, o impacto efetivo, corre-se um risco de perder credibilidade. Então, o marketing, na minha visão, nesse caso, ele entra como um tradutor social. Marketing, The Podcast. E aí, pessoal? Bruno Gimenez aqui na área. Cara, eu tô voltando a gravar os episódios aqui do Marketing The Podcast. Tô voltando a gravar a 6ª temporada. Na verdade, gente, teve muitos episódios. O Bruno fez episódios em lote. Espero que vocês estejam gostando dos episódios que até agora estamos aí veiculando. E, poxa, teve muito episódio legal. Quanto que eu não aprendi, o quanto já recebi livro aqui. Gente, vocês que estão me mandando livro, eu juro por Deus que eu tô lendo os livros, mas, gente, é o pai de duas. Dia a dia maluco. Tá difícil, galera. Eu juro que eu vou ler, eu vou tirar foto, vou postar e vou aceitar os convites de podcast, vou também gravar os outros podcasts. Gosto de todo mundo, pessoal. Eu só demoro para responder o WhatsApp, porque esse, inclusive, é o estudo que eu estou fazendo hoje para mandar nos grupos da ESPM, dos ex-alunos, né? E alunos da ESPM, que eu mando toda segunda-feira. Tá atrasado, inclusive, de hoje, pessoal. Mas, assim, eu não estou nem respondendo o WhatsApp para isso. Jogo do Brasil, aquela loucura que a gente conhece, né? E, pessoal, estamos aqui hoje, assim, eu gosto muito de trazer pessoas aqui no podcast, porque todo mundo que vem no podcast é muito mais inteligente que eu, pessoal. E eu não tenho nenhum pudor em falar isso, tá? Porque eu adoro. Eu adoro. E eu acho que vocês, a nossa audiência também. Cada pessoa que passou aqui tem uma história, tem ali um conhecimento vasto. E o podcast sempre foi isso. Por vezes a gente tem inúmeros profissionais que têm muito a agregar. E aí eles estão ali no meio corporativo e por vezes acabam não falando. Por quê? Tem trabalho pra caramba, pessoal. Então a gente traz aqui os profissionais, os grandes profissionais, para poderem falar um pouquinho da experiência deles, falar um pouquinho das áreas de atuação onde dominam. E vocês sabem, né? Eu trago muitos amigos, e quem não é amigo, quando vem, acaba se tornando amigo, o que é um prazer para mim. E aí, hoje a gente vai falar de ESG. A gente já falou de alguns episódios aqui de ESG, mas a gente vai falar de uma maneira mais profunda e hoje também trazendo um ponto de comunicação, alguém que está há muitos anos no mercado, não só de ESG, é um economista, e aqui a gente vai falar sobre quando o propósito vira estratégia, ESG, impacto social e reputação de marca. Não esqueceremos a comunicação nisso. E eu trouxe o grande Diego Panzini. Tem mais de 15 anos liderando projetos que mudam territórios, reputações e relações de poder. Economista com passagem por gestão empresarial e gerenciamento de projetos. Ele atua em contextos de altíssima complexidade, de reparação de desastres e transformação econômica regional, sempre no ponto de tensão entre empresa, governo e sociedade. Juntar essas três partes é uma loucura. Com certificação internacional PMD Pro e vivência em SG, ODS e investimento social privado. Diego é o tipo de profissional que senta na mesa de negociação quando o problema não tem solução fácil. É problema, então não tem fácil. Diego, tapete vermelho, seja bem-vindo ao Marketing The Podcast, cara. Maravilha, Bruno. Depois dessa apresentação aí, a gente já entra até mais energizado. Muito obrigado pela gentileza, generosidade. Acho que esse espaço aqui é um espaço bastante rico para poder
compartilhar conhecimento, aprender também e ter digamos assim, uma conversa disruptiva, né? Acho que com toda a liberdade que a gente tem, com a nossa trajetória juntos aí, tenho certeza que vai ser um momento bastante prazeroso aqui para a gente poder compartilhar, enfim, e avançar É nessa uma jornada. super disruptivo, Diego. E aqui é o teu espaço. Aqui é o espaço dos nossos convidados, nossa audiência. Eu sou aquele aluno chato que senta na primeira fileira e fica levantando a mão. Mas é aplicado, né? Você senta na Mas frente, é aplicado. é aplicado, cara. Eu precisei. Muito Mas bom. nem sempre foi assim, sabia, cara? Eu era aquele cara que sentava no V do fundo da sala, que estava dormindo com o Oh, capuz. Era esse ah, cara, era esse cara. Só que assim, eu olhava as aulas que eu falava, meu, eu preciso muito ir embora daqui. E é só estudando. um ato de sobrevivência, né? Formato de sobrevivência. Só que aí depois, cara, a gente entende uma coisa. A única forma de transformar a sua vida é o estudo. Aquela história que parece besteira e é muito mais forte do que só dito. Que é, se tem uma, podem me tirar tudo, só não vão conseguir tirar aquilo que eu estudei, aquilo que eu conheci, que eu aprendi, né? Talvez não seja assim, eu sou horrível, pessoal, com memória de ditados, essas coisas, mas no CERN é isso, né, Diego? Não, sem dúvida, assim, eu sou suspeito para falar, acredito demais na educação. É, acho que como fruto, inclusive, da educação pública, estudei em educação pública, tive a oportunidade de ser bolsista por um recurso filantrópico, então realmente a educação ela foi fazendo parte ali da transformação da minha vida social. Então, sou literalmente muito suspeito para falar sobre esse tema e acredito de verdade, né, que tem um poder incrível aí de transformar a vida das pessoas. E educação é um ótimo dia para a gente falar isso, né? Dia do Brasil ali ganhando do Japão no último minuto. Com E o, bastante emoção. e o Japão, que é um histórico disso, né? Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, totalmente destruído, colocou ali 90% dos seus investimentos em educação para ser o Japão. Te pensa um pouco, né, Diego, nisso, nessa questão de educação. O Japão é um grande caso de educação que, pô, hoje não é um país com tantos anos desse investimento em educação que a gente fala, pô, em termos históricos, Segunda Guerra é logo ali atrás, em tempo histórico. E aí você vê uma nação chegando ao primeiro lugar ali, na primeiro, né, no ranking ali de superpotências, de justamente com educação, né, Diego? É um povo bastante aplicado, né? Fazendo um paralelo aí com o tema do futebol, eu lembro que eu vi uma entrevista de um grande jogador, né, brasileiro, que ele disse de uma experiência que alguns jogadores vivenciaram lá no Japão, e ele disse uma frase mais ou menos assim: os japoneses falavam que estavam aprendendo com os jogadores brasileiros, mas que em algum momento eles já não precisariam mais dos brasileiros porque eles iriam aprender, né, como que a gente joga bola diferente aqui. Isso é um contexto que ele trouxe de muitos anos atrás e a gente pôde ver, né? O Brasil ganhou, né? Fez um bom jogo, mas é muito interessante como que a seleção japonesa realmente conseguiu apresentar um bom jogo, né? Conseguiu jogar taticamente, né? Então a gente está falando aqui de educação num outro campo, né? Aproveitando o clima, né? Fazendo aqui um parênteses de campo, É, aproveitando esse clima. Mas é isso, assim, né? Realmente a educação tem um grande potencial e é, de fato, um vetor de desenvolvimento importante para qualquer localidade, para qualquer cidade, estado ou país, sem sombra de dúvida. a gente vai entrar muita tecnicidade disso ainda nesse episódio, né, Diegão? Mas educação e esporte tem que andar junto, né? Eu sempre fui muito fã do modelo americano. E é um modelo americano que ele me corrija se eu estiver errado, mas eu ouvi isso, eu não lembro onde que eu ouvi, que dentro do modelo americano você tem dois esportes. E são dois esportes que são obrigatórios para os jovens. E você, além dos esportes, você precisa entregar nota. Ah, deve ter ali alguma questão fora da curva, tal, mas a regra é essa. E isso acaba mudando vários conceitos, né? Várias situações de comunidade mesmo. Lógico, a gente sempre busca olhar para o lado errado
das coisas como mais peso, porque um errado tem mais peso do que 9 certos. Então, e a gente olha para isso um pouquinho, mas a gente vê quanto que todas as nações que estão ali no topo, né, vamos colocar assim, da pirâmide, elas investiram em educação e esporte. Educação e esporte. Eu sou do esporte, sempre falei isso, você sabe muito bem, e tive a minha vida mudada por esporte e educação. E eu vi o esporte mudar a vida não de 10 garotos da comunidade, talvez de 2, mas talvez aqueles 2 garotos que mudaram a vida, a educação mudou, foi outra história, foi outra conversa, talvez não fosse nem os 2. Se a gente tivesse maior incentivo, e aí a gente vai bater em teclas aí, talvez não seriam 2, talvez seriam 8, talvez seriam todos. E aí a gente muda ali um cenário nacional, né? Vamos falar assim. A gente nota assim que quando o investimento, seja via política pública, ou seja, investimento social privado, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, tem um desenho, uma arquitetura voltado para gerar impacto, a gente consegue depois materializar isso com histórias tão incríveis, né? Como a que você está comentando, né? Esse modelo norte-americano. A gente ouve, às vezes, muito no contexto do Brasil, algumas pessoas falando assim, vou virar jogador porque lá não precisa de estudo, né? Eu não preciso, para ser isso, eu não preciso disso. Né? E eu acho que a gente tem que, na verdade, caminhar sempre para agregar, né, as coisas, para somar. Né? Então, sempre muito na lógica do E. Né? Então, cara, eu vou, né, poder desempenhar um esporte ali e vou estudar. Né? Isso é investimento de impacto. Né? É você realmente conseguir enxergar a transformação. Perfeito. Diegão, a gente é muito humanista aqui dentro do Marketing the Podcast. Antes de a gente entrar em perguntas, entrar em termos técnicos e tudo mais, tem uma coisa que é padrão para quem ouve o Marketing the Podcast. Quem é o Diego? Porque provavelmente o pessoal vai olhar e falar assim, beleza, tá lá, trabalha na Alcoa e tudo mais, isso aqui tem essa carreira, e vão te procurar no LinkedIn. Então você já saiba aí que vai receber uns convites aí de amizade no LinkedIn, tá? Mas antes de tudo, eu sempre falo que tem a pessoa, né? Eu sou muito crítico e eu vou fazer essa crítica aqui em todos os episódios do Marketing the Podcast. E que ouçam, por favor, o que eu estou falando. Parem de olhar crachá antes de olhar a pessoa. Parem de olhar crachá olhando a pessoa. Olhem para a pessoa, pensem na pessoa. E aí é muito do que tem o Marketing the Podcast. Diegão, quem é o Diegão? Diegão tá lá, cara, é pai de 2 filhos, tá lá casado. Diegão gosta de bater uma bola, gosta de ler um livro, gosta de, sei lá, ir para Aspen. O que Diegão gosta? Para Aspen, aí você já esticou a corda. Não, também gosto, viu, pessoal? Se quiserem aqui, ó, decolar, tamo aí. Legal, legal. Tem outros lugares que dá para botar aí também nessa mesma cesta. Bom, sou casado, né, com uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos lindos, sou cristão e enxergo a vida de uma maneira cada vez mais leve. Estava comentando antes, né, completei 40 anos, então passa um filme na cabeça, né, de tudo que eu vivi, de tudo que eu tive a oportunidade de aprender. Às vezes a gente tem uma autoimagem, né? A pessoa quando vai chegar a 40 anos, é aquela pessoa que já está mais calejada da vida, né? E por avanços diversos, né, inclusive na medicina, a gente chega muito bem, né? Muito disposto, né? E então estou muito animado para continuar vivendo e fazendo a diferença, né? Eu acho assim curioso, se a gente for olhar o ecossistema da natureza, não sei se você já reparou assim ou parou para pensar nisso, mas as coisas normalmente estão a serviço de algo ou alguém, né? Temos uma árvore ali que vai ter um papel de gerar fruto para alguém, vai purificar o oxigênio.
né, um determinado tipo de inseto, animal ou bicho que ajuda a adubar, né, um solo. Então, eu acho que a gente também tem esse papel, né, de alguma maneira, estar aqui para fazer a diferença, né, positivamente falando, na vida das pessoas que a gente conhece, da vida das pessoas que a gente não conhece também, né, na nossa família, nossos amigos. Então, sou um cara que gosto de desfrutar da vida em todos os sentidos, né? Não significa não ter responsabilidade, né? Pelo contrário, quando for trabalhar, trabalhar com excelência, né? Quando for cuidar da vida pessoal, cuidar com excelência e com muita generosidade aproveitar, né, essa beleza que é a vida, né? Acho que suavizar a visão da vida é um exercício diário, né? É um exercício diário. Eu tenho vários pontos a comentar sobre isso, mas vamos aqui às questões para a gente não fugir aqui do roteiro também. A gente vai falar hoje de ESG, a gente vai falar dessa questão de reputação de marca, impacto social, e por vezes você já teve, né, dentro desses projetos, você tem uma carreira consolidada em cima disso, e é aí um dos grandes líderes de projetos, né, dessa área aí dentro do mercado. E com uma paz, com uma segurança que poucas vezes eu vejo em executivos, tá? Falando sobre o domínio do tema. E aí a gente tem uma questão, né? Normalmente a empresa chega para você e vem com um problema, ela está buscando transformar algo, ela está ali querendo fazer uma real transformação, e como juntar essa transformação e reputação para a empresa? Como que você entende essa intenção da empresa nos primeiros minutos, Diegão? Como você consegue entender o objetivo daquela empresa? Chegou para você, falou, olha, eu preciso aqui ter um plano de sustentabilidade, eu tenho um outro projeto dentro disso, e eu preciso que você me ajude. Quais são os primeiros passos que você busca entender? O que você quer entender da empresa? Quando você identifica que é uma empresa que está fazendo isso mais por uma questão reputação ou de fato impacto? Como você consegue identificar isso e quais são os seus primeiros passos? Perfeito, Bruno, excelente ponto. Primeiro, eu quero trazer essa questão sob uma perspectiva histórica. Quando a gente olha esse tema, né, impacto ou reputação, né, eu acho que o próprio exercício de falar assim, uma coisa ou outra já traz como pano de fundo uma necessidade de amadurecimento. Acho que empresas que estão com grau de maturidade elevado hoje não vão olhar esse tema com nenhum tipo de antagonismo, né? Ou seja, eu não posso pensar em reputação ou impacto, né? Mas pelo contrário, como é que eu unifico, né, essas duas coisas, né? Então acho que o desafio hoje, né, passou a ser exatamente como que eu trabalho reputação e desenvolvo uma transformação real ali ao mesmo tempo, né? E aí só para trazer uma ordem de grandeza, né, sobre esse tema, por exemplo, de impacto, né, associado nesse caso aqui a investimento social privado, isso não é um tema tangencial, não é um tema periférico. Dados aí de 2024 apontam que cerca de quase investimento em investimento social no Brasil chegou aí na ordem de quase 6 bilhões de reais, né? 6 bilhões de reais de Seis, investimento social. seis, 6 6 bilhões. bilhões. Então, nós estamos falando assim de um tema que, de fato, não é um tema periférico, né? É um tema que tem uma dimensão bastante importante. Então, quando a gente olha para dentro da organização, seja qual for a organização que esteja olhando, né, esse desafio de sustentabilidade do negócio, olhando para a reputação e impacto, a primeira coisa é olhar qual é digamos assim, o direcionador da empresa, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? No passado, até então, para os negócios, eu falo de muitos anos atrás, o social ele era visto como um instrumento basicamente uma ferramenta de imagem e relacionamento. Ou seja, eu uso investimento social para construir imagem e estabelecer relacionamento. Então, a lógica de investimento passava ali por doação, né? Eu vou fazer algum tipo de patrocínio,
né, projetos sociais ancorados ali, por exemplo, uma estratégia de marketing ou de comunicação. Então, o foco ali era basicamente a percepção. E aí, durante muito tempo, então, bastava-se investir, não era necessário transformar, né? Então, o primeiro passo, quando eu vou olhar para uma organização, é saber assim, qual é o drive que está direcionando a estratégia dela, né? É mais exclusivamente reputacional, né? Ou ela já trabalha unificando essas duas coisas, né? Então, só que o que aconteceu nos últimos anos? O social ele passou por uma pressão bastante importante, né? Acho que aí eu diria, não só no campo do setor privado, mas na política pública também, juntando um pouco esse movimento de mudanças climáticas, a gente vê cada vez mais crises ambientais, crises sociais, dependendo do tipo de empresa, paralisação nas operações da empresa, pressão pública ou em redes sociais das mais diversas ordens, né? E, consequentemente, uma perda de confiança. Então, o social ele passa ali a ganhar uma outra relevância dentro do negócio, porque ele não é mais só um tema ali periférico, mas algo que mexe no bolso, né? Você acha que as mídias sociais contribuíram muito para isso, Diego? Sendo que hoje cada um tem um celular e consegue monitorar isso muito? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. As redes sociais, elas acabaram virando um grande megafone, né? E aí, assim, quantas empresas, que às vezes adotam, por exemplo, de um tipo de estratégia de comunicação, e se isso acaba viralizando de um jeito negativo, leva rapidamente a um reposicionamento da organização. Então, a gente não está falando só de uma questão de marketing e comunicação. É também, porque na medida que as redes sociais ganham força, o nível de consciência e de criticidade da população aumenta, isso mexe não só na forma como você comunica, mas na forma como você entrega o seu produto, né? O que está Sim. por trás ali da forma que eu opero para entregar um produto que vai fazer bem para as pessoas, que é ambientalmente responsável, né? Que é construído com bases em dignidade humana. Sim. Então, são perguntas que hoje as pessoas se fazem. E aí as redes sociais, elas facilitam o acesso à informação, por um lado, mas por outro também vira ali um grande megafone, né? Para questionar quando a coisa não anda da forma adequada, né? É muito bom isso que você falou, porque uma vez eu consegui uma reforma do Parque Central em Santo André, abrindo uma reclamação contra o prefeito em mídias sociais. Olha só. E aí, na sexta-feira, eu vi essa reclamação, e eu que vivi lá na quadra, eu vi a mudança de muitas vidas através da quadra. Eu fiz essa reclamação, muitos engajaram, sei lá, 2014, 2015, e muitos engajaram, e aí na segunda-feira o prefeito mandou mensagem falando: olha, na segunda-feira a gente está começando uma obra onde revitalizaram o local, Olha né? só. E aí eu gosto muito de ver o copo cheio das coisas, Diego. Eu não Uhum, gosto muito da ideia do copo vazio. Acho que muitos copos vazios existem, não sejamos poliana, uhum, mas eu acho que para ver, se eu tiver que perder uma questão de minuto olhando o copo vazio, eu prefiro olhar para o cheio e entender como que eu posso encher os outros copos, sabe? É basicamente isso. E aí perfeito. você foi falando e foi me abrindo várias caixas aqui, até de perguntas que não estavam no roteiro, e aí eu tenho algumas perguntas que provavelmente a audiência também vai ter. Maravilha. Eu tenho esses 6 bilhões que você falou para o social. Há Uhum, muito. Isso é do privado, né? Isso é uma uhum, pergunta destinado pelo privado social? Essa é uma pergunta. Por que que eu uhum, falo isso? Porque hoje em dia hoje em dia não, né? Há muito tempo já tem essa briga, desde uma revolução industrial da vida, que a empresa faz o mal para o social, que é uma briga do social com o privado e por aí vai. E eu venho do ABC, eu sou criado no ABC, nada mais industrial do que o ABC. E aí a gente vai falar um pouquinho de uma GM,
que gera empregos, que movimenta a economia com seu imposto, que mantém muito da economia de São Caetano do Sul. A gente vai falar da Volkswagen enraizada em São Bernardo, até daquilo que, eu particularmente sou um cara que toda a minha família, pessoal, saibam disso, tá? Do ABC, se vocês conhecerem alguém do ABC, vocês perguntam, alguém da família trabalhou na Volkswagen, na Ford, da GM? Todo mundo do ABC vai falar que sim. Eu quase a minha família inteira trabalhou nas três, tá? E assim, você vê a força da indústria tendo um propósito e um impacto positivo na economia e ali dentro. Então, a gente acaba não fomentando aquela briga, que é uma briga não fundamentada, uma briga não argumentativa e uma briga de lados muito polarizada, por vezes, pelo âmbito político, que muito, por vezes, também impacta negativamente. Como você vê isso? 6 bilhões é do privado? Como você vê esse impacto? Dá uma explanação. Você que é o mestre, que eu só sou estudante chato perguntando. Não, maravilha, maravilha. Dá gancho para várias reflexões aqui. Primeiro que sim, esse investimento, a gente está falando de investimento social privado. E é claro, Bruno, eu acho que cada vez mais as organizações buscam dar clareza, e aí entra uma discussão de relatório de sustentabilidade, de outros temas, mas as empresas buscam dar clareza que toda atividade humana, né, ela vai ter algum tipo de impacto, seja ele positivo, né, ou negativo dentro da sociedade. Então, reconhecer isso é um ponto importante. É igual quando eu preciso passar por um processo, seja qual for ele na vida, né? A partir do momento que eu reconheço essa necessidade, eu já dei ali 10 passos adiante para conseguir promover essa transformação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Isso não é só no setor privado. Eu conheço Universidade Federal que foi construída em cima do mangue, né? Então, mangue, há muitos anos atrás, onde essa questão ambiental não era tão relevante, né? Houve todo esse processo de antropização, que tudo, né, no final do dia, de alguma maneira, passou por alguma antropização, né? Provavelmente o lugar onde você está aí, onde eu estou aqui, onde quem está nos assistindo está também, né? Não foi sempre um prédio, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente ter uma boa clareza disso e, a partir daí, ter uma capacidade mais estruturada de gerir, né, os impactos positivos que as atividades têm. Quem não reconhece aqui a importância de uma universidade federal, né? Acho que a universidade federal, né, tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, né? Mas como que eu mitigo esse processo, né, de implantação de uma universidade como essa, com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Porque esse é um cuidado que a gente tem que tomar também, né? Não julgar, né, as coisas de 40, 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás, com a régua de hoje, né? Sim. Porque daqui 100 anos, provavelmente, tem muita coisa que a gente acha normal hoje, que daqui 100 anos as pessoas vão falar assim, nossa, como é que o Bruno, o Diego e fulano, ciclano fazia isso, né? Sim. Há 100 anos atrás. Então, esse é um cuidado. E aí, Tem muitos anos, né, Diego? Eu imagino, Oi? até te interrompendo, né, desculpa te interromper, mas eu imagino que daqui 2 anos atrás, com a IA surgindo, tudo mudou. Você imagina daqui 10 anos, o pessoal olhando como que fazia sem IA? Não sei nem como, né? Não sei nem explicar, Exato. É né? igual os Exatamente. jovens hoje falando assim, como que eu vivia sem, como que eles conversavam e viviam sem Tinder na vida? Ou nem sei se existe Tinder hoje em dia, sei lá. Mas assim, Não sei. cara, enfim. Necessidade de plataforma de conexão, com certeza ainda existe. Eu acho que vai cada vez mais, né? Porque o contato físico hoje fica limitado. Mas isso dá né, esse tema que você trouxe, assim, se é realmente ali investimento privado, acho que traz todo esse gancho que eu comentei e traz um elemento a mais para a gente caminhar um pouquinho nessa jornada, né, do papel do setor privado e desse desafio de relacionar ali investimento social com reputação. Tudo isso que a gente falou aqui remonta uma necessidade que é o seguinte: então, se antes
eu precisava olhar para reputação, comunicação e percepção. Agora, falando dos negócios, eu falo de licença social para operar, gestão de riscos, né, direitos humanos, né, desenvolvimento territorial e, ao final de tudo isso, sustentabilidade do negócio. Então, veja, não é que reputação deixa de ser importante, ela continua sendo importante, mas outros elementos surgem que demandam um olhar de negócio para outras temáticas. Então, tudo isso leva, né, a esse processo de olhar, de refletir não só mais pela reputação, e sim também pela sustentabilidade. Então, a pergunta que a gente faz agora é assim: será que eu consigo operar no longo prazo? Né? Não basta eu estar bem perante a sociedade, mas será que eu reúno no meu negócio as condições necessárias para operar no longo prazo? Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte, que o social ele deixa de ser uma escolha reputacional e ele passa a ser uma variável de viabilidade do negócio. Né? Então, muda um pouco de figura. E aí, assim, a relação com a empresa, né? Eu costumo dizer assim que o investimento social ele tem o seu papel, ele tem a sua importância, mas quando a gente olha para o negócio, para a operação de um negócio, muitas das vezes ele tem um impacto econômico social muito maior, né? Quando a gente reúne capacidade de gerar emprego, de gerar tributos, renda, desenvolver toda uma cadeia de fornecedores que vão gerar mais demanda de produtos e serviços, e tudo isso se refletindo no desenvolvimento territorial. Então, na minha leitura, assim, cada vez mais, o investimento social, ele não opera como um instrumento para, digamos assim, mitigar impactos negativos ou eventuais impactos negativos reputacionais, né, que uma operação pode gerar. Muito pelo contrário, ele deve funcionar como instrumento catalisador. Então, eu tenho uma série de impactos positivos, de emprego, de renda, de tributos, desenvolvimento local, e o investimento social ele entra como um catalisador. Como é que eu potencializo isso no ecossistema que eu estou inserido? Ah, Diego, me dá um exemplo. Bom, se eu tenho um negócio local, né, é bom que eu consiga potencializar a contratação de mão de obra local. Por quê? Porque eu mantenho a renda girando dentro da mesma região, promovo o desenvolvimento social, traz dignidade para as pessoas, porque trabalho não é só dinheiro, né? É realização, é sonho, é dignidade, tem uma série de outros ganhos, né? Inclusive o financeiro. Então, por exemplo, quando eu uso parte do investimento social para desenvolver alternativas de empregabilidade naquela localidade ou de empreendedorismo que possa se beneficiar dessa renda que está circulando ali naquela localidade, eu estou catalisando, né, o resultado que a empresa está gerando naquele território. E aí eu vou mais, né? Suponhamos aqui, se você trabalha numa determinada região, se aquela região tem restaurantes, tem pontos turísticos, tem, né, a oferta de educação, por exemplo, a tendência é que você queira ficar mais tempo ali, né? Gastar o seu dinheiro ali mesmo, e com isso você vai gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento local. Sim. Então, o investimento social, a gente precisa olhar ele como esse instrumento, né, de catalisador desse impacto que a operação da empresa gera. Né? E só para trazer um outro dado, né, nesse Por favor. que a gente está falando, do impacto social, né, que, por exemplo, né, geração de emprego traz. E aí a estatística aqui é de 2024. Em 2024, né, dados do IBGE, né, a pobreza ela era composta ali, o grupo, né, de pessoas em situação de pobreza era composta ali primordialmente por 47% de pessoas que estavam desocupadas, né, esse é o principal público, 20%, cerca de 20% de trabalhadores sem carteira, né, Sim. e apenas 6,7% de trabalhadores com carteira assinada. O que isso nos diz? Que quando a gente olha o retrato
né, de maior vulnerabilidade, pessoas em situação de pobreza, normalmente são situações de pessoas que não têm um acesso ao mercado de trabalho estruturado, se eu puder resumir, né? Que Sim. muitas empresas que conseguem claramente, né, aqui falando, operar dentro de padrões éticos e legais adequados, né, reconhecendo os direitos do trabalhador, né, que é o caso de grandes empresas, por exemplo, com as que você citou aí, né, GM, Ford Sim. e assim por diante, acaba virando um outro elemento indutor, né, desse desenvolvimento social. E aí o investimento social ele entra como um catalisador. Como é que eu crio outras condições para que as pessoas dali gerem mais oportunidade para o território? Então, trazendo um pouco dessa relação, né, de que o investimento social, o negócio ele precisa andar de forma sustentável e o investimento social ele precisa servir como um elemento catalisador, né, de todo esse desenvolvimento. Então, são alguns pontos. Como eu falo, vai abrindo várias abas do Chrome aqui, tá? Então, a gente vai fazendo. Eu tenho várias perguntas, né? Eu já tive dentro dessa frente, não tive muito sucesso nessa frente, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Tive ali um sucesso dentro disso, mas dentro de algumas coisas que eu acabei envolvendo comunicação. Quando eu esbarrei em questão governamental, quando eu esbarrei, era uma lógica muito maior. E aí eu me coloco aqui para poder também trazer para o público um pouco desses aprendizados, inclusive que é o meu aprendizado também. Mas em vias práticas, Diegão, quando a gente fala, você pega um projeto desse, muito provavelmente chegam para você com esse projeto. Ao operacional seu, você fala, pô, beleza, me entregaram esse projeto, quais são os seus primeiros passos? O seu day one, os seus 30 dias iniciais, onde que o seu monitoramento acaba indo? Perfeito. Aqui a gente está falando de uma pessoa que apresenta um projeto para receber um recurso social, é isso? Ou um recurso social, ou uma grande empresa que apresenta um projeto de sustentabilidade, que fala, poxa, a gente precisa aqui ter essa situação de governança, que seja, mas como que, agora que essa empresa traz para Legal. você fala, cara, tem aqui 30 dias, eu vou configurar meus 30 dias essa semana, porque são as primeiras coisas que eu preciso fazer, em qual que é o processo operacional para começar a trabalhar. Perfeito, perfeito. Se a gente puder colocar nessas duas coisas dentro do mesmo bolo, né, investimento social, o caminho que a empresa quer direcionar, eu poderia resumir tudo isso em onde a empresa quer chegar. Assim, o primeiro passo parece ser algo simples, né, e Ah, até óbvio, mas é muito comum, não estranho, é muito comum organizações, por vezes, realizar investimento social sem ter a clareza de qual ponteira ela quer mexer. eu O que digo que eu... mais, eu acho que nem só no social, Diego. Eu vejo muito que, eu não tenho dados para isso, mas eu vou ser muito tendencioso e depois ver esses dados que muitos empreendedores mesmo não têm esse objetivo. O objetivo é muito mais complexo do que o falado no dia a dia, né? Então, nessa linha que você traz, o grande primeiro passo, apesar de ser muito simples, mas é assim, qual a mudança que eu quero gerar com aquele investimento. Então, qual é o contexto, né? Qual é o diagnóstico, qual é a realidade que nós estamos nos deparando, né? Quais são as vulnerabilidades ou as fragilidades que eu quero mudar, né? E a partir daí, então, qual é o meu objetivo? De novo, parece simples, mas muito dos investimentos sociais, às vezes, se não houver uma disciplina mais estruturada de organização dessa agenda, é muito fácil a gente incorrer num caminho de fazer um investimento porque vai gerar uma reputação, vai permitir ali um relacionamento, mas que a gente não consegue depois saber qual a transformação que isso gerou. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, né, o processo do investimento social ele vai evoluindo ao longo do tempo. E aí, o processo de reputação, eu quero reforçar isso, ele não deixa de ser importante. Você olhar para a reputação e marca
não deixa de ser um elemento importante. Porém, a agenda social ela está ficando mais sofisticada, eu diria, né? Então, se antes quando eu pensava nessa agenda, eu olhava para comunicação, para relacionamento, um patrocínio para um determinado evento, iniciativa, né? Um resultado de imagem, né? E a execução do projeto ali isoladamente em si, eu passo a acrescentar uma outra camada que olha para estratégia, né? Qual a estratégia que eu tenho por trás daquele investimento? Como eu vou medir? Quais os indicadores, né? A partir daquela estratégia, do resultado, né? Do onde eu quero chegar, quais os indicadores eu vou utilizar? Qual a governança por trás disso? Porque cada vez mais os processos decisórios vão ficando mais complexos. Antes, um decidir, você pegava e fazia. Hoje, né, o processo exige que a gente tenha mais interface. Seja interface com o poder público, seja interface com a comunidade, seja interface com as diversas áreas da empresa. Então, não tem como não olhar para a governança, né? O que é a governança aqui, né? É todo o processo decisório para você sair do ponto A e chegar no ponto B da sua ação, né? Dados e evidências, né? Então, é isso. Esses dias a gente estava conduzindo uma reflexão, né, no meu contexto de trabalho, sobre um programa de geração de renda. E aí, formas de se fazer isso, existem mais de 1.000, né? Então, hoje a discussão é quais são os dados e fatos que corroboram que essa solução de prateleira aqui é a melhor, né? É a que faz sentido, né? O que a experiência, os dados e as evidências mostram que investimentos nessa área funciona ou não funciona? Quais são as soluções que costumam funcionar? Quais são as soluções que não costumam funcionar? Então, um outro passo é colocar inteligência mesmo nesse processo, com evidências. E aí, com isso, naturalmente, desdobrar numa visão de desenvolvimento territorial, né, um processo muito mais articulado, uma visão de negócio. Então, não é que o social deixe de precisar de ter essa sensibilidade, esse olhar relacional e de comunicação, né? Na verdade, ele agrega uma nova camada que é aumentar a musculatura de gestão, se eu pudesse resumir, né? Então, você sai, você mantém um olhar de sensibilidade, mas agrega, né, um olhar de gestão também. Isso afeta até o perfil do tipo de profissional que atua na área, né? Você sai de uma linha ali de um profissional que era demandado a olhar uma dimensão muito mais de comunicação, de reputação, né, relacional, e passa a ter que agregar todas essas camadas que eu acabei de comentar, né? Ter uma visão de estratégia, de negócio, né, de objetivo muito bem delimitado, qual a teoria da mudança por trás, os indicadores que estão sustentando isso. Então, a gente não deixa de ter uma necessidade de reputação, mas ela passa a coexistir com uma visão de impacto. Então, eu tenho que gerar reputação, né, e impacto ao mesmo tempo. É quase como se eu pudesse resumir assim: impacto sem reputação, né, ele não gera valor, não gera percepção de valor. Mas o contrário, ou seja, comunicação sem impacto não se sustenta, né, no tempo. E a gente mesmo, né, Diego? A gente em comunicação, publicidade, a gente fala muito disso. Fala que justamente eu preciso ter a base, né, o lastro, para poder fazer com que as coisas realmente sejam comunicadas. Quanto mais impacto, mais lastro tem. Eu gosto muito de, quando eu estou conversando com os times de comunicação, mencionar o caso da Nike, da escravização de crianças, né, na China. E é muito legal a gente mostrar, porque normalmente o pessoal não pensa que tem uma cadeia de valor absurda até chegar ali. Existem diversos pontos. E ali isso mexe com a reputação. Isso aconteceu há quantos anos?
anos 2000, talvez, eu nem lembro quando que aconteceu, talvez 2005, 2006, não lembro. Nem sei se é verdade também, no final das contas, mas ficou como verdade, né, nisso. Provavelmente eu lembro até que sim, aconteceu, foi bem repercutido, mas isso tem 30 fornecedores, 40 fornecedores até chegar nesse ponto. Só que olha só, a gente está em 2026 e eu ainda lembro do fato das crianças escravizadas na China. Então, isso é uma mescla de impacto e, consequentemente, reputação, que também traz para o setor de comunicação. O setor de comunicação está muito intrínseco nisso, você trouxe, né, essa importância da comunicação nisso, com todas as partes, né? E aí entra, pessoal, uma parte de relações públicas, entra uma questão ali muito mais clara de um time de marketing de comunicação institucional, e pontos onde eu vejo o pessoal falando pouco, Diego. Por incrível que pareça, eu começo a ver pouco o mercado falar de comunicação interna, comunicação institucional, relações públicas, acaba ficando ali numa área nebulosa, vamos falar, numa área cinzenta, onde fica um pouco do marketing digital, publicidade, tudo mais, e comunicação como um todo, acaba que onde nesse ponto é muito importante, acaba não falado tanto. E aí eu quero corroborar com as informações que você trouxe aqui, para já engatar outra pergunta aqui, tá? Que é justamente, segundo o Instituto Ethos, de 2024, 58% das iniciativas de responsabilidade social empresarial no Brasil são desenhadas de fora para dentro, sem escutativa das comunidades afetadas, o que compromete diretamente a efetividade e a longevidade das ações. E aí eu te pergunto um pouquinho, são duas perguntas, tá, Diego, dentro disso. Uma delas é sobre métricas. Beleza, a gente tudo precisa ser medido, pessoal. Não achem que só a campanha de vocês, tá, precisa ser medida. A sua campanha ali do e-commerce, a sua campanha para vender as coisas no pet shop, não. Numa estratégia também de impacto social, existem indicadores. Nesses indicadores, existem as direções, como o Diego faz parte, que conseguem medir isso e que tem que manter isso para também entregar um relatório conciso e auditado para dentro da empresa, tá? Então, se a gente fala disso, Diego, o que você mais vê de erro repetido dentro das empresas ou dentro dos segmentos, que você mais vê de erro, né? E não aquela questão de métrica em si, talvez até uma métrica errada, de uma interpretação, uma métrica ali errada, mas mentalidade, organizações que acabam não conseguindo entender o teu papel social. O que você diria aí que você vê nos bastidores aí que não aparece tanto no dia a dia? Legal. Primeiro que eu quero, assim, dizer que eu super compreendo, viu, a jornada de cada organização, né? Seja do terceiro setor, seja da iniciativa privada, com essa agenda de transformação. Então, assim, acho que todo mundo que está trabalhando com esses processos de definir um objetivo claro e medir, em sua grande maioria estão trabalhando na fronteira do conhecimento, né? Porque, veja bem, os negócios, eles foram acostumados a olhar o investimento sob um prisma muito hermeticamente fechado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um CAPEX ali, né? Um investimento que eu faço, né? Que vai exigir um determinado esforço, que tem um determinado horizonte de tempo, que vai me dar um ROI, um retorno, né? Tudo muito controlado, né? O ambiente interno das organizações, eles são mais controlados. Quando a gente vai para o ambiente externo, né, fazendo a menção aí desse estudo, né, do quanto que as empresas consultam a sociedade para o seu processo de tomada de decisão, a gente está falando de um ambiente com muito mais incerteza, né? Os tempos e movimentos, né, de você gerar uma transformação externa na organização é muito diferente, né, de um programa de desenvolvimento interno, que eu tenho controle do tempo, eu tenho dedicação das pessoas, eu tenho foco, né, dentro da própria empresa. Mas quando a gente vai, né, para um município, para a localidade, para o território, as pessoas têm suas vidas, com as suas rotinas, com as suas prioridades. Então,
É, e aí todo o investimento, até então, investimento social, ele era muito mais cobrado a dizer o seguinte: quanto que eu investi? Quantas pessoas foram beneficiadas? Hoje, a pergunta é: se eu investir em educação, qual foi o percentual de práticas de educação que mudaram? Né? Como que isso melhorou na qualidade do ensino? Como é que isso se reflete no resultado educacional no final do dia, na nota que aquela criança está tirando ali numa determinada prova? Né? A gente for falar de geração de renda, a mesma coisa. Antes era assim: quantas pessoas eu capacitei? Hoje, é assim: quantas pessoas que com essa capacitação foram empregadas? Quanto que aquele negócio, aquele empreendimento que nós investimos aumentou de renda para aquela cooperativa, para aquela associação? Então, tudo isso demanda, e aí voltando na pergunta assim, dos principais erros, né? É, quando a gente olha para essa jornada, hoje, assim, se eu pudesse resumir em dois principais pontos, o primeiro é investir sem clareza da mudança que se quer gerar. Porque percebe, se antes construir relacionamento já era suficiente, e hoje a gente tem essas outras camadas todas, né? Não basta eu saber quantas pessoas eu capacitei, mas que tipo de mudança eu gerei. Para você conseguir chegar nesse ponto, a primeira pergunta é assim: qual a transformação que eu quero gerar? Né? Porque Sim, se isso não está muito bem definido, o indicador ele vira uma coisa sem sentido, eu diria, tá? sim. Então, o primeiro ponto que eu vejo assim que é um risco de erro mais comum nas grandes organizações é conduzir esse processo, investir sem ter a clareza da mudança que quer gerar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é focar na narrativa antes de receber, antes de ter clareza ali, né, do impacto que quer gerar, né? Então, a narrativa, a comunicação, ela vem para gerar valor naquilo que você já definiu como estratégia. Ah, então eu quero gerar essa transformação, eu tenho esse objetivo, eu vou medir desta forma. Aí eu entro com a comunicação ou com o marketing para dizer assim: como é que eu construo a percepção de valor nisso? E aí falando de uma forma muito tranquila, tá? Ah, não, mas você está falando de reputação e marca, não sei o quê. O importante não é a transformação? Sim, mas esses processos, Bruno, muitas das vezes funcionam também como um processo de prestação de contas, né? Sim. A sociedade precisa ter clareza. E isso é uma obrigação, uma oportunidade, um desafio não só para o setor privado, mas também para a política pública, né? Sim. É tão importante quando a gente, como cidadão, entende aquilo que aquela empresa está desenvolvendo na localidade ou no território, que às vezes você ouve: nossa, eu nem sabia que a empresa fazia isso, né? E aí, quando a gente passa a saber, isso dá oportunidade para a pessoa até se posicionar em relação a esses investimentos. Poxa, legal. Sabendo que tem esse tipo de oportunidade, eu vou me inscrever, eu vou participar, né? Então, muitas das vezes funciona quase como uma comunicação de utilidade pública, né? Então, Sim. tem a ver com marca, tem a ver com reputação, mas tem a ver com prestação de contas, tem a ver com comunicação, muitas das vezes, de utilidade pública, que vai ajudar a construir percepção de valor. Então, resumindo, é isso, assim. Investir sem clareza da mudança que quer gerar e pensar na narrativa antes, né, do impacto real. Esses são os É dois pontos. engraçado isso, né, Diego? Porque a gente vê algumas coisas que são obviedades. Porém, se tem uma coisa que com o passar do tempo a gente vai aprendendo, é que o óbvio precisa ser dito e redito. Porque o óbvio não necessariamente é óbvio, né? E aí é uma coisa que a gente vê. Eu vejo muitas. Eu estou no interior, você falou isso, e eu vejo que famílias que têm, são nomes de empresa, mas famílias que realmente são um orgulho da cidade. Eu vejo em empresas. Quando eu cheguei na cidade, eu fui apresentado às três principais empresas da cidade, como um orgulho da cidade, e não só da cidade, da região, né? E aí, muito dessa reflexão que você falou, dessa rica explanação sua, que foi justamente sobre desenvolvimento de regiões através de empresas também. Porque eu fico imaginando, eu sempre parei para pensar, poxa,
Eu tenho uma grande empresa, hipoteticamente, tá? Não estou falando que é, mas usando um exemplo aqui, a Coca-Cola vem aqui para uma região, vai para uma região do interior do Rio Grande do Sul. E essa região, ela não tem ali mão de obra. Como que vai ser mão de obra? Ah, o imposto, ali, de repente, ali o fiscal é melhor, mas como que vai funcionar se eu tenho fiscal, não tenho mão de obra? Eu vou importar, vai ficar mais caro. Ah, ok, eu vou pegar, eu vou embutir tudo isso no meu custo de transportes e tudo mais, como que isso vai ficar? Eu preciso de um centro logístico. Então, tudo isso acaba envolvendo, né? E acaba gerando aquela sensação de pertencimento. E aí você tem aquela coisa de ter, ou até a gente vai para o âmbito nacional. A gente tem orgulho de falar de uma Tramontina, a gente tem orgulho de falar de uma Vale, a gente tem orgulho de falar de uma Petrobras, de um Nubank, porque tem lá o CEO que ele é argentino, se eu não me engano, mas tem também a sócia dele que é brasileira e nasceu aqui no Brasil. Então, assim, no final das contas, o Nubank é brasileiro. Então, a gente tem esses orgulhos de âmbito nacional que impacta muito na geração de valor da própria marca, né? Então, a gente tem ali puxando para o meu lado, né, que é um pouco mais de comunicação, puxando mais para isso, é um trabalho que tem muito impacto, não só fora, mas dentro também da empresa, né? E ali os números, eles acabam tendo aí, e não é da noite para o dia. E isso é uma coisa bem importante dizer, pessoal. Não é da noite para o dia. É um impacto, é de fato ali um valor que você está entregando para também receber, pessoal, porque no final das contas não estamos falando de filantropia pura. A gente está falando de uma geração de negócios contínuo e de um negócio perene, né? E aí, Diego, eu vou te fazer uma pergunta eu tenho que fazer a pergunta sobre marketing, porque estamos no marketing de podcast. Então, tenho que fazer. A gente tem aqui estudo, e até vai corroborar o que você estava falando também, que estudo da Cone Communication de 2024 revelou que 87% dos consumidores comprariam de uma empresa por causa de seus valores, mas 76% afirmam não acreditar nas campanhas de propósito quando não há consistência entre discurso e prática. E aí você vê esses dados, e aí eu te faço a pergunta, você como diretor também, né? Você como um cadeira de diretor, vamos colocar dessa maneira, de planos assim, e eu não estou falando de empresa fixa, mas de planos, né? Dessa maneira, dessa magnitude. Muitas vezes você olha para o marketing como estratégico. O que o marketing é estratégico para você em planos XPTO que você é diretor? E de empresa XPTO, também não quero nomear empresas, quero nomear projetos. Maravilha, maravilha. Primeiro, para dizer assim, que começando do final ali, do começo, né? Na verdade, nesse caso, quando você cita ali as três empresas que são orgulhos da cidade, isso conecta tudo com a pergunta que você acabou de me fazer. Tem um outro dado, né, de um outro estudo que eu vi também, que ele fala sobre a capacidade das organizações de integrar inovações na sociedade. E o tipo de instituição que as pessoas mais reconhecem essa capacidade de fazer esse movimento de integração são as empresas. Então, há uma alta confiabilidade, né, no papel que as empresas têm realmente de gerar transformações ali na sociedade. Então, quando a gente pega, né, esse elemento e junta, né, com o investimento, uma estratégia de sustentabilidade robusta do negócio, um investimento social funcionando como instrumento catalisador, né, desse crescimento regional todo, o marketing ele entra com um papel essencial na minha visão, né? Obviamente, ele não vai criar o impacto, mas ele vai ajudar a traduzir esse impacto, né, para a sociedade, né? Então, ele não deve, e aí um pouco dessa coisa, desse exemplo que você trouxe aí, né, a comunicação ou o marketing sem a evidência empírica, né, da transformação, quando ele tenta substituir, né, o impacto efetivo, corre-se um risco de perder credibilidade, que é o exemplo que você acabou de dar. Então, o marketing, na minha visão, nesse caso, ele entra como
um tradutor social, né? Sim, Ele vai vai ter um papel de conseguir comunicar ali para a sociedade o trabalho que está sendo feito, as oportunidades que estão sendo geradas com aquele investimento. E ele é essencial, essencial. Eu já me vi, por exemplo, em vários projetos, e aí falando num campo muito prático, sabe, Bruno, que se você, às vezes, vai ali promover uma série de ações locais, mas você não tem um processo estruturado de comunicação, né, com esse público, o próprio projeto perde força. sim, É difícil, ele perde alcance, porque se sim. não há engajamento, se não há participação efetiva, né, das localidades que estão recebendo esse investimento, o alcance do investimento ele perde força. Então, até para a performance, né, em alguns casos, até para a performance daquele investimento, a comunicação e o marketing de conseguir dar visibilidade, dar clareza do valor que aquele investimento pode gerar, né, para as pessoas que participarem, para o desenvolvimento local daquela região, digamos assim, um vetor de sucesso, né, daquele investimento. Então, eu vejo dessa forma, assim, como realmente um instrumento que ajuda a aproximar, né, o objetivo do investimento daquelas pessoas que vão ser beneficiadas ou daquelas pessoas que vão participar ou mesmo ter visibilidade daquele desenvolvimento que está sendo desenvolvido ali na região. Deixei anotado aqui o termo tradutor social. Adorei esse termo tradutor social. Tradutor social é algo que eu vou usar muito, Diego. Então, tá aqui os créditos, tá? Então, sobre tradutor social. Diego, a gente tá. Eu tenho algumas perguntas do roteiro. Te falei um pouco que eu não consigo fazer todas, mas eu gostaria muito. Mas tem uma pergunta que não estava no roteiro, que muito conversando com você e também da nossa conversa off, e aí é uma pergunta mais humanizada, ela vai envolver carreira, vai envolver mercado de trabalho, vai envolver muita coisa. Mas eu trago muito das Ouve minhas os tambores, experiências. né? Oi? Que Rumo soem os tambores agora. Como estão voando, exato. É uma questão mais humana, mas eu tenho certeza que você vai se sair muito bem, até porque não tem resposta certa para isso. Eu sempre trago minhas experiências pessoais aqui. A gente tem um amigo em comum, o qual eu gosto muito, acho que você também, que é o Luiz Escavardo, né? E eu posso falar dessa passagem, porque é uma passagem muito positiva. Aliás, eu nunca tive passagens negativas com ele, que é uma coisa bem curiosa na minha vida. Que é justamente uma conversa que eu tive com ele. E no auge a gente erra. A gente vai aprendendo com a juventude. Conforme você vai galgando melhores cargos, melhores salários, e com a juventude indo, todo mundo, eu sempre falo isso, Diego, todo mundo, em algum momento, vai cair em armadilhas de salário e cargos altos e status, e depois entender que isso não era nada. É, em 2021, no ápice do home office e tudo mais, eu liguei para esse cara e eu falei assim, falei, cara, agora acabou essa história de estar trabalhando, de estar aí para o escritório, vai todos os prédios serem vendidos, vai virar residencial, a gente vai tudo trabalhar de casa, vai ser muito legal. E aí eu lembro que o Sky falou, ah, Bruno, beleza. Então você está super inteligente, então se você realmente aí está sabendo de várias operações de várias empresas, né? Aí eu falei, não, eu estou falando de tendência, estou falando de fato do que está acontecendo no mundo. E, cara, assim, são aprendizados que a gente tem que valorizar muito na vida, o que ele me passou. Ele passou justamente a questão, beleza, Bruno. Então você está me falando que você sabe, em todas as regiões do Brasil, todo mundo que tem um teto. É isso que você está me falando. Você está me falando que você sabe todo mundo no Brasil ou fora do Brasil que tem internet como você tem na sua casa. Ou uma cadeira para trabalhar, ou silêncio para poder trabalhar. É isso que você está me falando, Bruno? E aquilo ali me deu uma bugada. Aquilo ali, de fato, me deixou meio sem palavras. Meio não, completamente sem palavras. Eu falei, poxa, é verdade. Eu vim de uma realidade
de uma realidade onde nem computador eu tinha e não sabia imprimir um papel. Eu só tive contato com o computador a partir de 2007, que parece que é ontem. E para mim, assim, quando ele falou isso, eu falei, cara, é verdade. O híbrido vai ser a realidade. Talvez muitas vão voltar presencial. E depois, realmente, isso aconteceu, o que ele me falou lá em 2021. E aí, quando a gente fala disso, óbvio, né? Alguém que foi CEO da Fundação Renova, que comandou, né, a reconstrução de Mariana, e a gente não vai entrar em pormenores disso e tudo mais, onde você também participou. Mas falando da área como um todo, o que eu vejo muito da área de poder trabalhar com sustentabilidade, de governança? Eu conheço outros profissionais que trabalham com áreas correlatas também, e quanto a pessoa, não só o profissional, e a gente falou sobre isso, né? Que não existe mais profissional e pessoal, é o todo. Para ser esse profissional, quanto ele precisa ter para uma decisão profissional ser uma pessoa com uma visão abrangente sobre a sociedade? Para não falar boa pessoa. Quanto? Porque o que eu mais percebo, isso é um insight durante a nossa conversa, que há um desenvolvimento também de pessoa, um desenvolvimento pessoal trabalhando na área. Quanto isso impacta, né? Ter um profissional desse. Então, o profissional é um pouco formado com a área e o profissional forma a área, porque esse profissional precisa ter uma visão mais abrangente. Queria a tua visão disso. Por isso que eu falei que não tem certo nem errado. Uma maravilha. Assim, todos os colegas com quem eu converso dessa área, né, que atuam com sustentabilidade, responsabilidade social, né, tem uma sopa de letrinhas aí, né, que dependendo da organização que você trabalha, você vai encontrar essas pessoas trabalhando com um nome diferente. Mas uma coisa que eu consigo ver assim, quase como um padrão, todos os colegas da área falam muito de propósito. E aí parece uma coisa assim que se aplica a todos os setores, mas quando a gente olha a agenda, né, que a área social toca, faz parte do nosso dia a dia estar diretamente em contato com vidas de pessoas que estão sendo transformadas nos territórios. Então, quando a gente vê uma pessoa que recebe um apoio e que passa a ter o seu próprio negócio, quando ela tem ali uma capacitação, consegue acessar uma oportunidade no mercado ou algum outro acesso que o investimento esteja levando em termos de saúde, em termos de educação formal. No final das contas, o que a gente acaba tendo a oportunidade de ter um contato muito direto com a transformação real da vida das pessoas. Então, isso traz se por um lado, né, como eu disse, assim, é um setor que está ficando incorporando uma linguagem mais corporativa, por outro, o aspecto relacional, né, e da sensibilidade continua sendo um fator muito importante, porque você começa um dia conversando, né, com uma pessoa da comunidade e você encerra o dia falando com um executivo da organização e que possuem linguagens completamente diferentes, né? Leituras de mundo completamente diferentes, necessidades de comunicação também completamente diferentes. Então, o que eu vejo assim é que, com todo respeito às diversas áreas, eu acho que essa temática acaba tendo um plus quando a gente fala de propósito. Então, é muito comum você ter contato com pessoas que atuam nesse campo e o senso de propósito ele vai estar muito aguçado, porque realmente eu vejo várias organizações em que a gente visita e fala assim, nossa, o quanto que isso mudou a nossa vida, a vida de outras pessoas,
Então, a gente está falando de mudanças reais, né? De acessar melhores condições de trabalho, de renda, de saúde, né? E assim por diante. Então, eu diria assim que o grande aspecto, né, que hoje assim um elemento que eu diria importante, né, para que eu vejo, né, para esse segmento, né, essa realidade, é a capacidade de se desenvolver do ponto de vista de gestão instrumental, mas preservando a capacidade, a sensibilidade de se importar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, quando a gente olha para a gestão, para a entrega como um todo, gestão, indicadores, governança, estratégia, etc., tudo isso é importante, mas é fundamental não perder a capacidade de se importar, de se sensibilizar, né? E com isso traduzir, né, nos instrumentos e necessidades de gestão que faz parte, que toda organização tem. Então, eu diria que é isso, assim, um propósito forte, não perder a capacidade de se importar, de sensibilizar, e aí usar essa sensibilidade e traduzir isso na linguagem que muitas das vezes a organização vai precisar ler para continuar apoiando, né, iniciativas como essa. Maravilhosa resposta. Eu agora vou encerrar aqui o episódio, mas eu preciso, antes das considerações finais, suas, minhas, o programa aqui, o Marketing the Podcast, é muito baseado em algumas influências que eu tive na minha vida. Uma delas é o Provocações, do Abu Janra. Eu adorava Provocações. Ainda agora tem de novo com o Marcelo Taz, mas eu gostava com o Abu Janra. Eu achava muito mais agressivo e afável ao mesmo tempo, curioso. Jô Soares e Marília Gabriela, com De Frente pro Gabi. Então, e Roda Viva, né, da TV Cultura. Mas eu vou aqui fazer uma pergunta bem de frente com o Gabi. 3 perguntas para você, Diego, e para você, de frente com o Brunão. Estamos aqui. Beleza. 3 perguntas. Eu vou falar uma palavra, você responde com outra. Vamos lá? Pronto? Vamos lá, bora. Bora. Família. Base, Trabalho. realização, Pé. um alicerce. É isso. Suas considerações finais, por favor, Diego. Eu particularmente adorei, tenho certeza que a nossa audiência gostou muito também e vai querer entender muito mais. A gente vai desenvolver outros N papos aqui. E aí eu quero suas considerações, mas olha, eu particularmente, eu sempre falo que eu sou um abençoado aqui no podcast. E para mim, assim, é um prazer, é um deleite estar aqui ouvindo vocês falando e eu aprendendo. Então, volte mais vezes, Diego. Estou aqui pedindo formalmente. Maravilha, Bruno. Então, eu estou formalmente, venho por meio deste informar que eu estarei disponível Deixa eu para as pegar aqui que próximas. está mandando um e-mail aqui automatizado. Está chegando aí um ofício. Mas de verdade, Bruno, assim, acho que é legal, né? Fazer um bate-papo assim leve, tranquilo, descontraído. No dia a dia do trabalho, a gente acaba tendo que ter ali uma sequência, né, de ritos, de materiais, de relatórios, etc., acaba tornando, muitas das vezes, a pauta mais carregada, né? E trazer esse assunto aqui de maneira leve, tranquila, descontraída, ajuda também a desmistificar muita coisa, trazer muitas provocações e colocar beleza na vida, né? Porque, de fato, acho que a gente fazer de forma apaixonada aquilo que a gente tem que fazer torna tudo muito melhor. Então, estou feliz demais de estar aqui com você, né? Para mim, é uma diversão, é um prazer falar com você, falar desse assunto, falar de outros assuntos, né, que a gente venha conversar mais à frente. E é isso. Muito obrigado e espero que a gente possa ter realmente construído uma coisa bacana para quem estiver nos assistindo. E eu sigo disponível aí também, né? Você falou muito, né, do LinkedIn,
Sigo à disposição lá no LinkedIn também para fazer trocas, interações e continuar aprendendo também. É isso aí, aprendendo para sempre, né? Até o final das nossas vidas. Pessoal, papo massa, massa demais. Eu aqui conversaria por mais 3 horas, 4 horas, mas galera, para vocês que não me conhecem no off, eu adoro esses papos. Eu adoro. A gente toma café, pega um bolo, um bolinho de vó, coisa que o Bruno mais gosta é isso, né? Mas a gente também, obviamente, editor, por vezes, quer me matar aqui do podcast. Mas com certeza o Diego volta. Quero agradecer ao nosso patrocinador master, a Edge Productions. Tá? A Edge é uma das principais produtoras aí de vídeos, né, do mercado, é mais hypada, é quem trabalha com a Kings League, Funk Ball, já fez projetos para marcas que atendem Neymar, o próprio Neymar, então, pô, tem muitos projetos aí que estão lá nas mídias sociais da Edge Productions, tá? Nosso patrocinador master, e provavelmente você já deve ter visto nessa altura do episódio, na nossa faixa em L, aqui com o QR Code da Edge. Outros também patrocinadores que a gente tem, a Agência Mamori, que também cuida das nossas mídias sociais. Temos a Human SA, né, que tem nosso CEO aí, o Luiz Escavarda, ao qual mencionamos aqui nesse episódio. Então, a Human é um patrocinador do nosso podcast aqui. Decimous, a maior comunidade de marketing do país, também nos apoia. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E não podemos esquecer de quem faz toda a nossa base de tecnologia, com muita governança de TI, inclusive, que a base da empresa, até no nome dela, tá isso? Que é a GovCorp. Tá? Então, hoje, nosso site, toda a nossa estrutura, nossa ciência de dados, ela está ali alocada com a GovCorp. Então, pequena, média, grande empresa, podem contar ali com a GovCorp para cuidar de toda a base de infraestrutura de TI de vocês e toda ali a governança de TI, o que é cada vez mais importante, principalmente em era de IA. Tá? É isso, e lembre-se sempre do que eu falo aqui. E não é porque eu falo, é porque já falaram isso há muito tempo. Mentira, esse daí que sou eu que falo. Que é loucura tem ROI, e isso é um fato, tá, pessoal? E a loucura ética, sempre importante falar para que não deem conotações ou cortes maliciosos, tá? A loucura ética, a loucura que faz negócios acontecerem e que faz você levantar da cadeira e ter um movimento a mais. Talvez, pessoal, seja meio passo a mais, mas desse meio passo a mais, porque ele faz diferença no final ali de 10 meio passos, tá? E aí é muito melhor do que você ficar parado também. Outra coisa é, só sei que nada sei. Isso não é o Bruno quem disse, foi Sócrates, o filósofo, o pensador, não o jogador, beleza? O jogador também é bom, eu gosto dele, jogava muito, tá? É isso, um grande abraço e até a próxima! Marketing, the podcast.